Bom, já está gravando. Vamos agora iniciar, né, a disciplina de métodos instrumentais de análise. Bom, vamos então. Então, pessoal, a gente está vendo hoje uma coisa que é chamada de análise instrumental, métodos instrumentais de análise ou análise instrumental, né? E a análise instrumental ela pode ser aplicada para diversas áreas da química. E não só da química, as áreas que são aplicadas, né, que fazem aí uma interdisciplinaridade com a química. Né? Então, aqui eu coloquei aqui materiais geológicos, análise de resíduos de tiro, por exemplo, é, alguns outros, análise de materiais, né, elementos traço, é, análise de drogas, toxicológicos, enfim. A análise instrumental, ela é aplicada a todas essas áreas. Tudo que eu preciso de analisar, de obter uma medida, né, e que eu disponha de conhecimentos químicos para fazer essas medidas, é análise instrumental, né? E a análise instrumental, não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente fez Química Analítica 1, eu coloquei uma tabelinha, eu poderia ter trazido ela aqui hoje, mas eu coloquei uma tabelinha dividindo a química analítica toda. Né? Existe a química analítica que a gente fala, química analítica clássica, que é o que vocês viram em Química Analítica 1, Química Analítica 2, comigo e com Camila, tá? E a química analítica, a química analítica moderna, ou instrumental, que a gente diz, né? A química analítica instrumental é quando a gente utiliza instrumentos, equipamentos para obter medidas, né? Então, é o primeiro contato aí que vocês estão tendo, né, com a parte mais instrumental dessa química. Tá? E hoje, quando você vai para qualquer laboratório, seja um laboratório de pesquisa, ou seja um laboratório de uma indústria, um Inmetro, Embrapa, Polícia Civil, qualquer laboratório hoje, eles têm equipamentos. E esses equipamentos, quem opera são químicos, farmacêuticos, biomédicos, enfim, né, essas áreas que acabam operando esses equipamentos e precisa da química instrumental, né, mais precisamente aí a parte de validação de métodos analíticos, que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, ó, eu gosto sempre de trazer, provocar vocês pensarem a respeito do que a gente está falando. Então, eu já disse que a química instrumental, né, no futuro aí vocês vão estar trabalhando em laboratórios ou vão estar trabalhando em algum centro de pesquisa, alguma instituição de ensino que talvez tenha um laboratório, né? Então, caso quem for optar por essa área, vamos imaginar que vocês aí entrem numa polícia científica, né? Trabalhar como perito. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Vamos imaginar que alguém atirou, né? Fez um disparo, e esse disparo, um perito químico tem que descobrir quem foi o atirador. Vocês entraram recentemente nessa empresa, nesse centro de pesquisa, e foi aí dito para vocês, olha, quem foi o atirador? Chega o juiz lá na hora de dar uma sentença, quem foi o atirador? Né? Aí vocês, meu Deus, como que eu vou saber quem foi o atirador? Se eu disser para vocês que a química analítica, os métodos instrumentais de análise, essa disciplina que a gente está estudando, ela te oferece recursos para você elucidar crimes, vocês já ficam mais tranquilos. Poxa, eu vou entrar numa polícia científica no futuro, né, e vou ter a certeza de conseguir obter alguma análise para, pelo menos, identificar ou ter uma maior segurança de quem foi o atirador e para eu não acusar alguém inocente de ter cometido esse crime. Né? Então, vamos lá. O que vocês fariam? Né? Como que vocês fariam? Qual equipamento vocês usariam? Qual o método de análise vocês utilizariam? Como vocês coletariam a amostra? Vocês conseguem imaginar o que vocês fariam em relação a descobrir quem foi esse atirador, utilizando métodos instrumentais de análise? Né? É uma pergunta um pouco provocativa, né? Porque a gente fica pensando até então, antes de estudar essa disciplina, eu não tinha ideia de como eu poderia ajudar, né, a polícia científica a descobrir quem foi o atirador de um disparo. Né? Então fica aí uma pontinha na cabeça de vocês, mais para frente, daqui a pouquinho eu vou dar algumas informações que vai deixar vocês aí mais cientes sobre isso. Agora eu vou imaginar que você
entrou na Embrapa, né? Tentou aquele concurso maravilhoso, passou na Embrapa e começou a trabalhar lá com alimentos, né? Com frutas e hortaliças, podemos dizer assim, vegetais. Então vocês sabem muito bem que é uma crescente demanda por alimentos mais saudáveis. Eu mesmo tento a cada dia comer alimentos mais saudáveis, embora muitas das vezes eu não consiga, mas assim há uma busca imensa por alimentos orgânicos, né, por comer mais frutas, vegetais. Só que associado a isso, né, vem também as práticas incorretas, as práticas agrícolas incorretas, né, que é a adição de pesticidas, a adição de agroquímicos que muitas das vezes são cancerígenos, são nocivos à saúde, em resumo, né? Então, para isso, precisa-se do químico trabalhando nesses centros de pesquisa, para, né, propor metodologias analíticas eficientes para detectar e quantificar esses contaminantes que muitas das vezes estão em baixas concentrações presentes nas cascas das frutas ou até mesmo dentro delas, né, nas hortaliças, enfim. Então precisam de químicos que saibam analisar e que obtenham resultados que sejam eficientes. Imagina só, se você está trabalhando na Embrapa, e você está fazendo um estudo de uma nova cultura, né, de uma nova fruta que está sendo cultivada e um possível agroquímico, né, fertilizante utilizado, e você quer saber se aquele fertilizante ele está num nível que seja prejudicial à saúde humana. O que você tem que fazer? Você tem que saber analisar, você tem que saber ter a certeza da concentração daquele pesticida ou daquele fertilizante, né? Então, daí precisa de um químico, mas é só um químico que resolveria esse problema? Não, tem que ser um bom químico analítico. Você tem que saber analisar e tem que ter segurança do seu resultado, porque senão você vai estar liberando ou colocando no mercado um alimento que tem um risco, que pode ser um risco na sociedade, tá? Então, é uma nova coisa para a gente pensar. Como analisar uma dessas frutas? Eu gosto sempre de dar um exemplo, é muito engraçado. Quando eu estava no laboratório, uma vez chegaram para um grupo de pesquisa lá com um mamão inteiro, né, um grupo de analítica, e falou assim, aqui, analisa para mim a substância tal com o mamão inteiro, né? Aí fala, como assim? Vou colocar o mamão inteiro dentro do equipamento? Né? Na verdade, eles queriam analisar elementos potencialmente tóxicos, né? Metais, né? Alguns metais que antigamente chamavam metais pesados, hoje fala elementos potencialmente tóxicos. Queriam analisar esses elementos. Então, assim, hoje existem equipamentos que você só passa o equipamento assim pela superfície do alimento e você já consegue identificar alguns contaminantes nesses alimentos. Por exemplo, a espectroscopia NIR, né? Você já consegue identificar alguns contaminantes orgânicos. Mas, no caso, era contaminantes inorgânicos, era metais. Então, o cara chegou com uma mão e, tipo assim, sem noção nenhuma. Aquele mamão ele tinha que passar por um processo de preparo de amostra, ele tinha que sofrer uma extração ou sofrer, por exemplo, uma decomposição ácida antes de levar para o equipamento. E hoje, até muitos químicos formados desconhecem essas coisas básicas relacionadas à química analítica, principalmente a métodos de análise instrumentais, né? Então, hoje, mais para frente, hoje ainda não, mas daqui mais para frente, quando vocês forem estudar preparo de amostra comigo, vocês vão ver vários preparos de amostra, vários sistemas, micro-ondas, bloco digestor, outros tipos de extração, decomposição seca, enfim, vários outros, né, que conseguem aí fazer esse preparo dessa amostra antes de levar para o equipamento. Esses equipamentos são muito caros, então você tem que preparar muito bem a sua amostra antes de levar para ele, porque senão você pode danificá-los, né? Enfim, então, e aí, se você estivesse na Embrapa, né, e falasse, qual é essa substância? De onde vocês partiriam? Qual seria o ponto de partida de vocês? Então, são coisas que vocês já devem começar a pensar, né? Porque daqui uns dias vocês já estão no sexto período aí do curso, daqui uns dias vocês já são químicos e, se Deus quiser, vão entrar no mercado de trabalho, ou vão para o mestrado, ou para o doutorado, e vão precisar de ter esses conceitos, tá? Um outro conceito que eu trouxe aqui é um conceito de poluição do ar, né? Uma coisa que eu trabalho, a Ana também que está aqui trabalha, né?
Quando a gente fala de poluição do ar, é um pouco engraçado também, porque, né, quando a gente fala de água, quer analisar algum contaminante na água, você pega um vidrinho lá, um potinho, pega a água e vai lá para o equipamento para analisar. Quando você fala de solo, que a Camila trabalhou, né, pó de pedra, solo, enfim, você pega um pouquinho do solo, faz, né, a amostragem, né, claro, com toda a parte estatística, né, leva aquele solo para o laboratório, né, você consegue apalpar, né, pegar aquilo. Agora, quando falo o ar, eu fico imaginando, como que eu vou pegar um ar? Pegar um potinho, tentar fechar o ar assim com o potinho poluído e levar para o laboratório? Então, assim, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais complicado trabalhar com ar do que com essas outras matrizes que eu acabei de falar. Agora, além disso, quando a gente fala de ar, os componentes presentes no ar, por mais que sejam tóxicos e por mais que hoje, né, a gente está vivendo queimadas, poluições, poeira, enfim, por mais que a gente veja que, né, pareça estar em grande concentração, esses compostos ainda não estão em grandes concentrações, mas mesmo estando em baixas concentrações, muito deles, né, óbvio que alguns estão em concentrações altíssimas, mas mesmo estando em baixas concentrações, eles são nocivos, eles são tóxicos à saúde. Então você precisa de identificar a real concentração desse composto. Você tem que ter segurança de qual é a concentração desse composto, né, desse poluente presente ali no ar. Né? E para isso você precisa de fazer a amostragem, você precisa de assegurar que você está realmente analisando esses compostos, porque está em baixas concentrações, está numa matriz atmosférica que não é fácil analisar, né? Então tem vários outros requisitos. Então vamos imaginar que vocês aí passaram no concurso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que eu particularmente acho super demais, né? Super bacana. Aí vocês entraram para ser cientistas, trabalhadores, né, desse instituto, e vocês aí foram aí responsáveis por avaliar a poluição do ar de Itaperuna, né, Ana? Poluição do ar de Itaperuna. Hoje a gente sabe que a poluição do ar já mata mais do que cigarro, acidente de automóvel, HIV. Olha só, tá? A poluição do ar, ela mata muito, né? E ainda assim, a gente não tem políticas eficazes, né, que limitam o lançamento de vários poluentes atmosféricos, né? E se a gente pegar ainda com essas queimadas, né, com esse afrouxamento aí dessas leis, né, ambientais, né, principalmente na Amazônia, são queimadas que lançam ainda mais poluentes na atmosfera, mudanças climáticas, o aumento da temperatura, enfim, se eu for falar disso aqui, a gente vai ficar o dia todo falando disso, eu vou prosseguir. Então, vamos imaginar que vocês entraram ali e vocês foram responsáveis por determinar esses compostos atmosféricos no ar. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um potinho e tentar pegar o ar com um potinho? Então, como fazer? Né? Então, um químico analítico, né, um cara que trabalha com análise instrumental, ele tem noção, ele tem que ter noção de como fazer essa amostragem, tá? De como analisar esses poluentes. Bom, eu vou deixar vocês curiosos a respeito desses três temas que eu falei, que é a parte lá do atirador, a parte da Embrapa e a parte aqui da poluição atmosférica. E eu coloco aqui para vocês, depois eu vou disponibilizar esses slides, de 3 artigos, né, que trabalham com esses temas. Né? 2 artigos aqui eu até sou coautor, né, que é a parte de química forense, exatamente falando sobre resíduos, né, durante, né, um disparo de uma arma, tá? Então, esse primeiro trabalho aqui. Esse segundo aqui fala sobre a poluição atmosférica, né? Lançamento de PM10, né, material particulado, né, associados à emissão, à queima da cana-de-açúcar, que também é um contaminante, lança, né, diversos poluentes no ar. E aqui um outro trabalho que fala sobre a segurança de alimentos, né, e resíduos de pesticidas em alimentos. Né? Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber um pouquinho mais, favor, né, pelo menos leia a introduçãozinha desses 3 artigos, para que vocês conheçam um pouquinho mais do que eu estou falando. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a química analítica tem a ver com essa disciplina de métodos instrumentais de análise? Bom, todo mundo sabe que métodos instrumentais de análise faz parte da química analítica, né? E o que é a química analítica? A química analítica
é a ciência metrológica. Agora vão aparecer nomes aí que vocês nunca viram. Quem fez o técnico em química comigo, né, antes, talvez vai lembrar de alguma coisinha, mas aqui a gente vê bem mais aprofundado pelo técnico. Então, tem coisas que talvez vocês ainda não viram lá. Lá eu tento pegar um pouco mais leve, mas agora aqui no ensino superior a gente pega um pouquinho mais pesado para que vocês, né, consigam associar bastante coisa, né? Então, a química analítica é a ciência metrológica que busca desenvolver, otimizar e aplicar ferramentas analíticas para obter informações a respeito da composição química, bioquímica e da estrutura da matéria, visando a resolução de problemas científicos, técnicos, econômicos e sociais. Eu, particularmente, sou apaixonado pela química analítica, porque a química analítica é muito aplicada. Né? Você utiliza os seus conhecimentos de química que você aprendeu a vida toda para resolver problemas técnicos, econômicos, sociais, né? Igual a gente está trabalhando com a qualidade do ar de Itaperuna, né? Então a gente já viu vários poluentes lá em Itaperuna, né? E aí a gente associa com problema de saúde pública, várias pessoas são várias as queixas, né, de problemas respiratórios na cidade de Itaperuna. Aí você já pega a parte geográfica, né? Itaperuna é um vale, então aquilo acumula muitos poluentes, enfim. Então a química analítica ela é muito aplicada, e isso para mim assim encantador, né? Então, bom, falei o que é química analítica, veio esse nome aí, metrológico, né, que talvez vocês não conheçam muito bem, e eu vou falar um pouquinho o que significa isso, metrológico. Né? O que é a metrologia? A metrologia, pessoal, é uma ciência de estudar, né? Logia, estudo de medidas. É o estudo, metro vem de medida, e logia de estudo. Então, é estudo de medidas. Então, tudo que é referente a estudo de medidas, nós podemos associar com metrologia. E quando a gente está associando esse estudo de medidas a medidas químicas, a análises químicas, nós temos o que chamamos de metrologia química. Eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a metrologia, ela se preocupa em fazer boa medição. E a química analítica também se preocupa em fazer boa medição. Então, eu posso dizer que a metrologia ela é uma sub-áreazinha da química analítica. E ela está muito interligada a métodos analíticos, métodos instrumentais de análise, porque o equipamento que a gente obtém o resultado é um equipamento analítico. Entendeu? Então, a química analítica, análise instrumental, estão associadas, né? E a metrologia está associada a ela porque é a partir de um equipamento que a gente obtém resultado, e esse resultado ele deve ser seguro, ele deve ser bem estudado. Tá? Então, a metrologia ela pode ser aplicada, né, esse estudo de resultados, ele pode ser aplicado às análises químicas, que é o que a gente vai focar, pode ser aplicado à análise física, que é a metodologia tradicional, tá? Que o pessoal muito da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, estuda muito essa parte da metrologia. Tá? Existe a metrologia biológica, que se esbarra um pouquinho mais aí com o que a gente faz, e a metrologia bioquímica, tá? Que são outras áreas que não são áreas que a gente vai adentrar aqui. Então, o que a gente vai estudar é a metrologia aplicada à química, tá? Bom, então o termo metrologia vem do grego metron, que significa medida, e logos, que significa estudo, tá? Segundo a definição que consta aqui nesse manual, a metrologia é o estudo das medições e suas aplicações. Então, vamos entender o porquê é importante a metrologia. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho dessa metrologia mais tradicional, que é a metrologia física. Tá? A metrologia física, ela se preocupa apenas com grandezas físicas. Por exemplo, com a medida de comprimento. Por isso que eu falei que a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, eles estudam muito essa parte de metrologia física, porque eles se preocupam muito com comprimento, com massa, com tempo, né? Quem estuda a parte de relatividade, enfim, com corrente elétrica, mais o engenheiro eletricista, com intensidade luminosa também, com temperatura, enfim, né? Então, são as medidas das substâncias. Agora, as medidas das substâncias e dos compostos químicos, antigamente, eram feitas, né, essas medidas segundo grandezas físicas. Antigamente, a gente falava mais de massa, né? Só que aí, com o surgimento, né, da quantidade de matéria, que é o mol, né,
houve-se a necessidade de estabelecer uma outra metodologia, que é uma metodologia preocupada não com essas grandezas físicas, e sim com grandezas químicas relacionadas ao mol. Daí surge, então, a metrologia química, tá? Porque antigamente não havia necessidade, né, de usar a metrologia química, porque todas as medidas eram feitas, né, há séculos atrás, né, as medidas eram feitas somente com grandezas físicas. Então, para vocês terem noção, o Inmetro, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, a metrologia física ela já é bem estabelecida desde 1923, se não me engano, 27, alguma coisa assim. Né? Já a metrologia química, o surgimento dela foi na década de 90. Né? Então, para vocês verem, né, como que foi aí, como que foi evoluindo até chegar hoje. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância e o que é a metrologia química. Então, segundo o Inmetro, né, que é o órgão, vou falar um pouquinho sobre ele, responsável, o órgão federal responsável por medidas, né, por segurança de medidas no nosso país, tá? O objetivo principal da metrologia química é prover confiança para medições químicas, tá? Embora esse assunto seja de suma importância no mundo moderno, todo mundo sabe que é bom fazer uma boa medida, ainda é pouco conhecido, até mesmo desconhecido em grande parcela dos profissionais de química. Vocês acreditam nisso, pessoal? A metrologia química, muitos profissionais já formados em química desconhecem ou não sabem o que é a metrologia química, né? E a metrologia química está extremamente associada à química analítica, tá? Então, vocês serão, né, esses profissionais que vão lembrar do que é metrologia química, por favor. Tá? Então, a metrologia química atua na qualidade e na confiabilidade dos resultados da medição. É algo simples. É você obter um resultado com qualidade e confiabilidade. E tudo que a gente vai fazer nessas próximas 4 aulas é garantir que o resultado que eu vou obter no meu equipamento, ele é bacana. Tá bom? Então, a metrologia química ela se preocupa com o desenvolvimento de padrões, né? Aquelas soluções padrões que tem, né, que são certificadas, com materiais de referência, tá? Também se preocupa com procedimentos e com metodologias analíticas, né? Com o desenvolvimento de metodologias analíticas, tá? Com também protocolos de referência e também com a parte mais de gestão de todo um laboratório, calibração de equipamentos, capacitação de profissional. Então, a metrologia química é bem ampla, tá? E o que a gente vai ver aqui nessa disciplina vai ser uma pequena parcela da metrologia química. Para vocês terem noção, existe um mestrado só em metrologia. O Inmetro tem um mestrado só em metrologia, e tem sub-áreas lá de metrologia química, tá? Então, química analítica, que a gente vai ver é a parte mais importante para a gente, né? Quando fala essa parte de capacitação de profissionais, isso não é importante para a gente, por enquanto, né? Um dia vocês forem abrir um laboratório de vocês, né? Se forem empreendedores, aí vai ser importante, mas por enquanto agora não, tá? Agora, a parte também de protocolos, essa parte mais burocrática, a gente não vai estudar aqui no curso. A gente vai ficar preocupado somente com a parte mais analítica dessa metrologia. Bom? Bom, então qual a importância da metrologia química aqui? Né? Ela pode ser aplicada na pureza. Essas soluções padrão aí que vocês, né, têm no laboratório para verificar o pH, tudo é o Inmetro que realiza. Né? E o Inmetro, ele realiza essas medidas com uma segurança muito grande. Depois a gente vai entender o que é essa segurança muito grande, por que eles conseguem alcançar essa segurança muito grande. Tá? Padrões isotópicos, commodities, né? Por exemplo, óleo, cimento, teor alcoólico, enfim, análise forense de drogas, tudo isso a metrologia química ela está ali interligada, né? Por exemplo, o bafômetro, esse equipamento, ele é totalmente calibrado, ele é totalmente seguro para que você, né, um policial, né, no caso, que irá fazer o bafômetro de um indivíduo, ele não esteja sujeito ao erro, né? Ou seja, do bafômetro acusar que o cara está alcoolizado e o cara não está.
Então, isso tudo é analítica, tudo é química analítica. Quem desenvolveu esses equipamentos foram químicos analíticos. É uma equipe, né, com outros profissionais, mas foram químicos analíticos que desenvolveram, que testaram a eficiência e aplicabilidade desses equipamentos. Tá? Então, tem vários, né, também aplicado em fármacos, né, tem um pessoal que trabalha com manipulação, né, a metrologia química é aplicada ao meio ambiente, qualidade de água, ar, contaminantes, alimentos, saúde, ou seja, tudo que vocês imaginarem que precisa de uma medida e que essa medida seja química, a metrologia ela é importante, tá bom? Então, só um pouquinho de história aqui para vocês. Então, esse comitê, né, esse comitê de quantidade de matéria, quantidade de substância, né, foi criado lá em 1993, na verdade, o NIST, né, que é como se fosse um metro lá dos Estados Unidos, e o órgão também de metrologia da Inglaterra, eles sentiram a necessidade, né, de montar um comitê de metrologia química, em química. Então, em 1993, eles montaram para assegurar que as medidas químicas fossem medidas confiáveis. Tá? Então, tem diversos membros já participando. O Brasil, por exemplo, ele tem uma parceria com o NIST, que é dos Estados Unidos, né, para fabricação de padrões, se não me engano, de biodiesel, se não me engano. Então, assim, enfim, hoje já está bem mais avançado e ainda vai avançar bem mais. Então, esse comitê, né, de metrologia química, ele tem 7 grupos de trabalho, né, e conta com cerca de 200 experts nessas áreas, né, e o principal objetivo dela é estabilizar uma comparabilidade em todo o mundo, ou seja, garantir que a análise que eu faço aqui no Brasil seja a mesma análise de uma substância que o sujeito faça lá nos Estados Unidos. Vamos imaginar, análise de colesterol no sangue. Que a análise de colesterol no sangue aqui no Brasil seja, né, comparada com a análise lá da Inglaterra. Né? É para isso que serve a metrologia, né? Para assegurar que esses resultados sejam eficientes. Né? Além disso, trabalha com a parte de traceabilidade, né? Utilizando o Sistema Internacional de Medida, também com desenvolvimento de padrões primários, né? Com validação de métodos analíticos, né? Entre outros trabalhos aí que são os objetivos principais aí desse comitê, tá? Bom, então aqui ele fala desses 7 grupos de trabalho, né? Então, para vocês terem noção, tem aqui para análises orgânicas, para análises inorgânicas, análises gasosas, bioanálise, por exemplo, genética, quantificação proteômica, entre outras. Então, esses grupos, eles trabalham com muito afinco para garantir que todas essas análises sejam eficientes e que possam ser comparadas, né, interlaboratorialmente, ou seja, mundialmente, ou até mesmo dentro de um país, de forma segura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na prática, mais para frente, tá bom? E eu falei, né, desse comitê internacional, e aqui no Brasil, como que fica? Aqui no Brasil nós temos o Inmetro, que ele é o responsável, né, por essa metrologia, e tem a divisão de metrologia química, né, que é o DEQUIM, né, que também a partir de 97, se não me engano, né, ele começou aí a operar, né, a desenvolver os seus trabalhos. Se eu não me engano, foi a funcionária Vanderleia de Souza, até tem uma entrevista dela aqui que eu vou passar para vocês mais para frente, que implementou, né, ela foi fazer um pós-doc lá nos Estados Unidos, né, no NIST, e depois voltou para o Brasil e implementou a metrologia química aqui no nosso país, e ainda tem muita pesquisa relacionada à metrologia química, e na entrevista dela ela até diz que o principal problema da metrologia química não ter avançado tanto é que hoje a gente não tem profissionais capacitados nessa área. Então, há uma carência muito forte e é uma área excelentíssima para quem quiser trabalhar com isso, porque ainda são poucos os profissionais capacitados nessa área de metrologia química. Tá? Então, aqui ele fala das principais competências, né? As competências são muito parecidas com a do Comitê Internacional, né? Para sempre objetivando a garantir um resultado com qualidade. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Beleza, tem um tempinho ainda. Então, para finalizar, eu trouxe esse slide aqui, né? No qual temos aqui 2 rapazinhos abraçados, né? Química analítica e a metrologia química. Hoje eu digo que não é possível você fazer química analítica sem saber
validação de métodos analíticos, que é metrologia, que vocês vão ver daqui a pouco, e sem saber quimiometria. Tá? Então, hoje, quem vai para essa área de química analítica, ele tem que ter uma noção dessa metrologia e quimiometria, que trabalha com resultados. Quem quer química analítica tem que saber tem que obter bom resultado. E para isso você precisa de conhecer ou dominar, né, essas ferramentas para obter um bom resultado. Tá bom? Então aqui fala, né? Se você não pode medir algo, não pode melhorá-lo. É verdade. Se você vai para o laboratório, pensa só. Se você vai para o laboratório, chega no laboratório e não faz uma análise, como que você consegue melhorar aquele resultado? É impossível. Agora, se você vai para o laboratório, você obtém um resultado, você até achou que ele não está bom, mas aí você consegue melhorá-lo. Né? Nem que seja repetindo o resultado, mas você consegue melhorá-lo, utilizar um software estatístico para tentar tirar os outliers, alguma coisa assim, enfim. Então, a qualidade exige um controle, exige uma medição adequada e exige um resultado confiável. Isso é metrologia. E para garantir uma qualidade, a gente tem que ser um bom químico analítico. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte agora, que é o que a gente vai trabalhar agora com mais afinco e que é muito importante para quem for trabalhar num laboratório com qualquer equipamento. Você tem que dominar pelo menos o que eu for falar aqui com vocês, independentemente se for da área de orgânica, inorgânica, físico-química, vocês têm que dominar esse nomezinho aqui, ó, validação de métodos analíticos, tá? Bom, então, para garantir a confiabilidade e comparabilidade dos resultados da medição, você precisa de dispor de métodos primários de medição, de rastreabilidade metrológica, de validação de métodos analíticos, de calibração de equipamentos, de profissionais capacitados, de sistema de qualidade. Tá? Então, tudo isso daqui você precisa ter uma noçãozinha, tá? Agora, o que a gente vai focar nessa disciplina, que é o que mais esbarra com a química analítica aqui, de fato, é a validação de métodos analíticos. O que significa validação de métodos analíticos? Alguns químicos nem gostam de usar muito esse nome. Depois a gente vai entrar numa discussão sobre isso. Alguns químicos falam características de desempenho ou garantia de desempenho. Enfim, a validação de métodos analíticos é algo bem completo para eles, né? Então a gente vai... Isso ainda é bem dual, né? Tem uns que aprovam, outros não, enfim. Mas a gente vai tentar chegar num consenso a respeito disso. Então a validação de métodos analíticos é o quê? É você obter alguns requisitos durante a sua análise, tá? Para garantir que o seu resultado é eficiente. É só isso. É você vou repetir, obter alguns requisitos de análise, que são esses requisitos aqui em cinza, que eu vou falar um pouquinho deles, tá? A fim de obter um resultado que seja eficiente, que você confie nele. Então, quais são esses requisitos? Linearidade, que a gente vai estudar a fundo, faixa linear de trabalho, precisão, exatidão. Esses nomes aqui vocês com certeza já viram muito, né? Mas agora comigo vocês vão entender o que é isso de verdade, porque lá em química geral, na química analítica, a gente fala muito superficial sobre o que é isso, né? Limite de detecção, limite de quantificação, sensibilidade, robustez, seletividade, especificidade, e também tem certeza de medidas, só que aqui eu não coloquei, porque certeza de medidas é mais pela Anvisa, e aqui eu quis só colocar os parâmetros que o Inmetro, né, ele preconiza, tá? E dentro desses parâmetros existem várias coisinhas que a gente precisa de aprender. Na linearidade, na faixa linear de trabalho, né, que as duas são bem interligadas. Nós temos os métodos de calibração de equipamentos, né, que é a curva analítica, que são as famosas curvas analíticas, né, curva analítica com padrão externo, curva analítica com padrão interno, curva analítica por adição de padrão. Nós iremos aprender as três, tá? Precisão, que é a repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade, também iremos aprender. Exatidão, que é trabalhar com materiais de referência, e adição e recuperação de analito. Materiais de referência, pessoal, é algo que a metrologia química trabalha excessivamente. Eles trabalham demais nisso, tá? Além disso, os materiais de referência são
materiais muito caros, né? Então, o lucro, né, por trás disso, acredito que seja bem alto, né? Limite de detecção, quantificação, enfim, a gente vai ver tudo isso, né? E eu não vou falar de todos eles hoje, porque não teremos tempo, mas durante essas aulas aí a gente vai trabalhar bastante com eles. Então, isso aqui já falei, mas vou repetir. Então, dados analíticos não confiáveis podem conduzir a decisões desastrosas e a prejuízos financeiros irreparáveis. Imagina só, se vocês têm uma empresa de vocês, né? Vocês viraram empreendedores, têm uma empresa e vocês obtêm resultados, fazem cálculos lá para saber quanto de um aditivo vocês vão adicionar na amostra de vocês, e vocês fazem o cálculo errado, obtêm resultado analítico errado, ou seja, vocês acabam com aquele lote todinho, vocês inviabilizam aquele lote de produção todinho. Imagina, são prejuízos financeiros irreparáveis, né? Então, ter uma boa você ser um bom analista é muito importante, tá? Vamos imaginar aquele exemplo lá da forense que a gente comentou, né? Imagina só se você obtém um resultado, né, lá daquela análise, daquele resíduo, né, de arma do atirador, você obtém um resultado de forma errônea. Você pode simplesmente acusar uma pessoa inocente de ter cometido um crime. Nos Estados Unidos recentemente, uns estudantes de educação física foram fazer um experimento, um projeto de extensão com cafeína. E eu sei que era para colocar, acho que 0,3 miligramas de cafeína, e o estudante, na hora de fazer o cálculo, não tinha noção, fez um cálculo e colocou 30 miligramas, eu não lembro, 30 gramas, alguma coisa assim, entendeu? A pessoa parou no hospital, enfim. Então, assim, dados, medidas, seja medidas clássicas quanto medidas instrumentais, elas são importantes serem realizadas de forma eficiente, tá? Bom, são diversos exemplos que eu poderia dar aqui para vocês, mas depois a gente fala mais sobre isso, né? Desses problemas aí de obter uma medida errada. Tá? Então, para garantir que o novo método analítico gere informações confiáveis e interpretáveis sobre a amostra, ele deve sofrer uma avaliação denominada validação. Então, para você garantir que esse resultado é eficiente, você tem que fazer a validação de métodos analíticos, que é fazer todos aqueles parâmetros a fim de verificar se o seu resultado ele é aceitável, ele é confiável ou não. Tá? Além disso, a validação de métodos analíticos, ela também trabalha com registro de novos produtos, né? Então, se você está numa empresa e gera uma nova metodologia ou obtém um novo produto, né? Você tem que fazer análises suficientes naquele produto para garantir que aquele produto ele é livre de contaminantes, ele não é prejudicial, ele não é tóxico, enfim. Então, para isso, você precisa de validar, fazer todos aqueles parâmetros que eu mostrei inicialmente aqui, né, a fim de garantir a exatidão do seu resultado. Tá? E para isso, né, existem órgãos reguladores, tanto no Brasil quanto no mundo. O do Brasil é o Inmetro, ou a Anvisa. Tá? O Inmetro ele é mais para essa parte, podemos dizer, industrial, e já a Anvisa é mais para a parte saúde alimentar. Tá? Então, são órgãos fiscalizadores e que estabelecem diversos documentos oficiais e diretrizes que vocês devem adotar para validar qualquer coisa que você for produzir ou qualquer coisa que você for fazendo no laboratório pela primeira vez, ou mesmo que você já tenha feito várias vezes, você tem ainda que fazer alguns parâmetros de validação para garantir que o resultado é eficiente. É muito importante isso, tá? E quem for químico analítico, quem for seguir essa área de química analítica, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o nosso nome que está ali em jogo, tá bom? Bom, então já falei, né, a Anvisa, o Inmetro, né, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Metro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, são os órgãos aqui fiscalizadores responsáveis, né, por estabelecer essas normas brasileiras, e aí o PAC, né, que é a agência, é a União Internacional, né, de Química Pura e Aplicada, ela é a norma internacional que rege todas as normas aí mundiais.
tá bom? Então, a IUPAC ela tem um papel importantíssimo, né? Ela redigiu um documento técnico que define um guia de validação de métodos analíticos, que é a ISO, né? Essa ISO 17025. Vocês irão ler essa ISO para mim em breve, tá? Então, a IUPAC ela redigiu esse equipamento. Essa ISO ela é bem grande, ela é gigante, só que para nós, né? Eu disse, vocês lembram que eu disse para vocês que o Inmetro, a ISO, que o Inmetro ele é responsável por vários parâmetros, desde a garantia da qualidade dos resultados analíticos, quanto a parte de gestão de pessoas, né, de capacitação de profissionais, enfim. Daí, essa norma ISO 17025, ela é muito grande. E dentro dela tem o item 5.4.5 que fala só sobre validação de métodos analíticos, que é o que nós iremos estudar e que já estamos estudando nessa disciplina aqui de métodos, né, de análise, métodos instrumentais de análise, né? Bom, então, depois eu vou mandar essa norma para vocês, e como um dos requisitos técnicos importantes da qualidade assegurada dos laboratórios de ensaio, bem como a documentação do trabalho de validação. Então, essa ISO é muito importante, tem a versão dela em português, tá? Podem ficar despreocupados. E ela é importante toda vez que eu preciso de alguma coisa, né? Quando eu vou para o laboratório, esqueço alguma coisa, porque é muito grande, eu recorro à ISO para tentar entender melhor o que está falando. Então, acho que já ficou claro para vocês o que é validação, né? A validação, em resumo de tudo que eu falei, é garantir que o meu resultado ele seja eficiente, tá? E para eu fazer essa validação, eu preciso de estabelecer os requisitos, eu preciso de aplicar esses requisitos, realizar esses requisitos no meu laboratório. E quais são esses requisitos? São aqueles que eu falei anteriormente, e aqui a Anvisa ela estabelece muito bem, desculpa, o Inmetro estabelece muito bem esses requisitos, né, que são os mesmos que eu mostrei lá anteriormente, e a gente vai estudar um por um deles aqui nas próximas aulas, começando por linearidade, tá? Então agora, eu acho que eu já falei bastante, já falei quase uma hora, e eu vou deixar esses próximos minutinhos aí para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou só parar aqui a aula, a gravação, para não ficar uma gravação também muito